Olá a todos! Hoje nós vamos iniciar a parte 3 do livro O Grande Enigma. Essa parte é composta por 2 capítulos. O capítulo 15, chamado A Lei Circular, e que nós vamos ver hoje, e o capítulo 16, A Missão do Século XX. No capítulo 15 existem 3 partes: a vida, as idades da vida e a morte. Segundo Leon Denis, tudo gravita em círculo, em ciclos. É o que ele chama de lei circular. É uma lei que preside a todos os movimentos do mundo, que rege as nossas vidas, as evoluções da natureza e as evoluções até da história da humanidade. Ele coloca que essa lei circular se expressa no fato de que todos nós já existimos. Nós renascemos, nós vivemos, nós desencarnamos, retornamos para onde viemos, o mundo espiritual, e depois renasceremos todos. E assim evoluímos em uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais. Aliás, como já conheciam os iniciados egípcios, os iniciados gregos, hindus, os orientais e mesmo o cristianismo primitivo já sabia disso. E nesse grande círculo dos renascimentos, Deus é o centro que a tudo rege. A união da alma com o corpo no momento do renascimento, ela se inicia na concepção. Então, o espírito que vem renascer, ele vai se unir ao corpinho no momento da concepção, aquele ovo, aquele germe que se inicia. Mas essa união só se complementa por ocasião do nascimento. E desse período entre a concepção e nascimento no ventre, o espírito vai adormecendo a sua mente, a sua consciência, perdendo a lembrança das suas vidas passadas, para que ele possa, na nova existência, agir livre das lembranças tristes do passado. O espírito, ele vai voltar a se recordar dessas suas existências apenas quando ele desencarnar, apesar de que algumas vezes nós podemos lembrar das nossas existências anteriores na carne, em algumas raras situações, por exemplo, num caso de hipnose, de regressão de memória. As faculdades que nós adquirimos em vidas passadas, elas não se destroem, porque elas têm raízes no inconsciente, onde estão armazenadas. Na nova existência, essas nossas faculdades, essas nossas vitórias do passado, elas se expressam, nós não lembramos, mas elas se expressam, por exemplo, no nosso modo de ser, no nosso caráter, nas nossas aptidões para uma ou outra área do conhecimento. Então a gente chega a uma conclusão. O que herdamos de nossos pais é apenas o físico. Nós trazemos nossas aptidões, nossos valores, nossas aprendizagens do passado. Mas a nova existência, ela vai fazer com que a gente acrescente novos conhecimentos, né? A gente aprende mais coisas, a gente revê valores, a gente amadurece moralmente. Então, a cada existência, nós vamos tendo aquisições. Isso é a evolução. É acrescentar mais ao que já se cultivou no passado. Entretanto, pode acontecer, principalmente no campo intelectual e das aptidões, que por conta da hereditariedade ou por conta da nossa necessidade espiritual de provas, o corpo físico embarace, por exemplo, as manifestações de alguém que foi gênio no passado numa determinada área da ciência ou das artes. Quanto às fases da vida humana, Leon Denis nos coloca que a mocidade é como se fosse um impulso para o futuro. É a época do plantio. E coloca que é preciso educar essa mocidade. Educar em tudo que lhe fale
da grandiosidade, da nobreza, da força, da glória, da beleza. A idade madura já é a época da colheita, a época em que se descobre a plenitude, é a idade da conquista, é a idade da vitória. Mas existe um risco para algumas almas, porque nesse período da vida, a maior parte dos homens pode deixar de lado aquela visão mais pura da vida e cair no materialismo, no ceticismo. E é quando o egoísmo, as paixões mais materiais podem vencer essa alma madura. Por isso é importante redobrar nessa fase da vida o ânimo, revelar em si o entusiasmo da mocidade para continuar aprendendo, crescendo e tendo um olhar espiritual sobre a vida. Já a velhice é colocada como o outono da vida, aonde se recapitula tudo que passou, todo o livro da vida. Mas ela não deve ser vista como decrepitude. A velhice, ela é eminentemente simplificadora de tudo. Ela começa a simplificar, é a fase em que aquele espírito amadureceu e começa primeiro a simplificar o seu lado material da vida. Vai tirando, vai suprimindo tudo, todas aquelas necessidades que ele achava que tinha e descobriu que não precisa. Quantas vezes não acumulamos coisas durante a vida que depois, quando a gente chega realmente na velhice, é que a gente vai descobrir que não precisava ter perdido tanto tempo com coisas que a gente não precisava. Esse é o começo da espiritualização. A velhice é como um processo de desmaterialização, porque a morte ela é apenas um segundo nascimento, aonde nós deixamos o mundo pela mesma razão que nós entramos nele. Ou seja, segundo a mesma ordem circular, segundo a mesma lei. Aprendemos aqui, aprendemos lá. Na morte, o perispírito se desprende do nosso corpo de carne e segue, e passa a ser o corpo do espírito que retorna à pátria espiritual. E as almas, nesse caso, elas retornam e vão para esferas do mundo espiritual que são proporcionais ao grau de evolução de cada um. E lá as famílias, os grupos espirituais, os círculos de espíritos, eles se unem segundo a afinidade e a simpatia entre eles. E assim ficam unidos, aprendendo ainda, amadurecendo, até que surja uma nova necessidade e oportunidade de renascimento para as almas que precisem ainda renascer da terra para continuar evoluindo. Deixo vocês com o poema que tem tudo a ver com o que nós conversamos hoje. Ele se chama Quando o Futuro Chegar. Muito obrigado e até a próxima live. Quando o futuro chegar, me sorrirá para sempre e me trará de presente os sonhos que eu guardei lá. Me entregará finalmente a flor que para mim se abriu no meu jardim que floriu, onde eu jogava sementes. E me trará da jornada a amizade sincera e a poesia mais bela no meu futuro criada. Trará o olhar procurado, o sentimento esperado, o amor sincero sonhado e o lar há muito ansiado. Trará a brisa bailando nos campos verdes da mata, deste futuro que guarda a natureza sem danos. E eu viverei a alegria tecida em cada detalhe no meu passado de males, onde sonhei minha vida.